Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das estruturas espirituais mais fascinantes que existem, a cosmologia da Umbanda com base no livro O Código de Umbanda. Vamos tentar entender juntos como o universo é organizado, sabe? Desde a fonte de tudo, de onde tudo vem, até chegar nos guias que a gente vê se manifestando nos terreiros. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Afinal, de onde vêm os guias espirituais da Umbanda? Como é que um caboclo, um preto velho, se encaixa nessa teia gigantesca que é o universo? Para a gente conseguir responder isso, a gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo. Bem, no princípio de tudo, existe uma única fonte divina. A cosmologia da Umbanda ensina que tudo, absolutamente tudo que existe, é na verdade uma manifestação ou, como o livro chama, uma individualização de um Criador único universal. E a primeira grande manifestação dessa fonte divina é o chamado Trono das Sete Encruzilhadas. Tenta imaginar isso como um grande prisma divino. É o ponto de origem que já contém dentro de si as sete essências primordiais, como se fossem os sete blocos de montar que vão dar forma a toda a criação. Ok, a partir dessa unidade, o universo começa a se manifestar através da dualidade. A criação acontece por meio de um jogo de forças que se complementam, que a doutrina chama de tronos, toulos e polos. Vamos entender direitinho o que cada um desses nomes significa. E aqui está o pulo do gato para entender essa dualidade. Pensa nos tronos como se fossem o Sol, a fonte que irradia energia, que age. Já as telas, por outro lado, seriam como a Lua. A Lua não gera luz própria, né? Ela reflete a luz do Sol. Elas são refletores magnéticos, a contraparte passiva que vibra em resposta. Juntos, essa dupla, o que irradia e o que reflete, formam a base de toda a existência. Olha só, essa imagem do livro ilustra isso perfeitamente. Um trono essencial se projeta, se expande e se divide, criando um polo positivo e um polo negativo. Mas repara que ele mantém a sua irradiação neutra original bem ali no centro. É dessa trindade fundamental, positivo, negativo e neutro, que toda a complexidade do universo começa a surgir. E quais são essas vibrações primordiais? São sete. A gente tem o cristalino, o mineral, o vegetal, o ígneo, que é o do fogo, o eólico, do ar, o telúrico, da terra e o aquático, da água. Cada um desses tronos, com a sua respectiva tela, representa um dos blocos de construção fundamentais da nossa realidade. Agora, com todos esses blocos de construção, o divino se organiza numa hierarquia imensa. O livro descreve isso como uma grande escada vibratória, que tem 7 degraus principais. E essa escada nos leva do nível mais divino, mais abstrato, até o nível mais próximo de nós, do humano. 7. Guarda bem esse número. Ele é sagrado e é ele que organiza toda essa estrutura. São 7 essências, 7 vibrações e, como a gente vai ver agora, 7 graus na escada da criação. Então, vamos descer essa escada juntos? Lá no topo, no primeiro grau, estão os tronos essenciais, que a gente já conheceu. A partir deles, a criação vai descendo, vai fluindo para baixo. Passa pela coroa divina regente, depois se manifesta como os orixás, que por sua vez se subdividem em regentes e individualizados. Aí mais pertinho da gente, no 6º grau, estamos orixás pessoais. E finalmente, na base de tudo, no 7º grau, estamos nós, os espíritos humanos. É como se fosse uma verdadeira cascata divina. Tá, mas como é que essa estrutura cósmica gigantesca se conecta com o que a gente vê acontecendo num terreiro? A resposta para isso está nas chamadas linhas de trabalho. Elas são os canais que finalmente fazem a ponte entre o divino e o humano. A fonte nos lembra de uma coisa que é fundamental. É certo que todo médium tem o seu santo. Esse santo, na verdade, é um orixá do 6º grau vibratório, ou seja, o mais próximo de nós, que atua como nosso guia pessoal e é a nossa conexão direta com toda essa imensa hierarquia. E aqueles guias que se manifestam nos terreiros? Aqui tem um ponto que é fundamental. Nomes como caboclo, preto velho ou criança não são só a identidade de um espírito. Eles são, na verdade, graus simbólicos. Funcionam como se fosse um cargo, sabe? Indicam a função, o campo de atuação e o nível daquela entidade dentro das linhas de trabalho.
Para tudo isso ficar bem claro, não ficar só na teoria, vamos analisar um exemplo prático. A linha da justiça, que também é conhecida como a linha das 7 pedreiras. Olha só a perfeição dessa dualidade aqui na tabela. De um lado, a gente tem Xangô, regendo o polo masculino, passivo, ligado ao fogo e à justiça. Do outro lado, a sua contraparte, que complementa tudo. Yansan, regendo o polo feminino, ativo, ligado ao ar e à lei. A justiça de Xangô dá o peso, o equilíbrio, enquanto a lei de Yansan traz a ação, o movimento. Até as irradiações dele são opostas. A dele é reta, contínua, a dela é espiralada, alternada. Um equilibra o outro perfeitamente. E aqui vai um detalhe importante sobre o que ativo e passivo significam nesse contexto, tá? O polo ativo é o incorporante, ou seja, aquele que se manifesta de forma mais direta nos médiuns. Já o polo passivo é o não incorporante, que atua de um jeito mais sutil, dando sustentação para todo o trabalho espiritual. E qual o resultado disso? É que juntos, Xangô e Yansan, o passivo e o ativo, a justiça e a lei, sustentam toda uma pirâmide de espíritos trabalhadores abaixo deles. Eles atuam em harmonia perfeita para manifestar a vibração da justiça em benefício de toda a criação. Isso tudo acaba nos deixando com uma reflexão final, né? Se o universo é, de fato, essa teia imensa e interconectada de vibrações que vai de Deus até chegar em nós, como será que a nossa própria vibração, as nossas ações, nossos pensamentos, afetam o equilíbrio do todo? A cosmologia nos dá um mapa, mas a jornada, pelo visto, é de cada